Assim que você acorda, já sente aquele peso que não tem nome. Não é tristeza, não é preguiça, é só aquela pergunta silenciosa: será que eu consigo passar pelo dia sendo eu mesma? Todo mundo sente isso em algum nível, mas quase ninguém fala. E é nesse silêncio que a autoestima se perde, não em grandes eventos, mas nesses segundos pequenos, logo cedo, quando você ainda está com o rosto no travesseiro e o mundo ainda não sabe quem você vai ser hoje. Então respira comigo, só para perceber que hoje você não está entrando no dia no modo automático. Hoje você está escolhendo como quer se sentir. E aqui vai o ponto que ninguém te contou. A autoestima não aparece do nada. Ela é treinada. E você está treinando agora enquanto me escuta. É assim que seu cérebro aprende o que deve ampliar. Se você já é inscrita no canal, isso está ainda mais forte em você. O YouTube entrega primeiro para quem está inscrito, e isso faz você entrar todos os dias em um campo emocional de clareza e presença. É literalmente um treino diário de consciência. Agora vamos começar. Respire devagar. Puxa o ar como se estivesse abrindo espaço dentro do peito. Solta o ar como se estivesse esvaziando tudo o que te aperta por dentro. Mais uma vez, respira e solta devagar. Sente seu corpo pousando no momento presente. Sente a temperatura do ar, o peso das suas mãos, a presença do seu corpo te lembrando: eu estou aqui. A cada expiração, deixe cair um pouco daquela tensão que acorda com você. Ombros soltam, testa suaviza, a respiração encontra o ritmo dela. Você não precisa fazer força nenhuma, só permitir. Agora, lembra de um momento, por menor que seja, em que você se sentiu capaz. Não precisa ser algo grande. Pode ser a vez em que você resolveu algo simples sozinha, a vez em que você se posicionou, a vez em que você respirou fundo e decidiu agir com calma. Puxa essa memória para perto, como quem acende uma luz interna. Deixa ela ganhar cor, forma, textura. Sinta o efeito dessa lembrança no seu corpo. O que muda dentro de você quando lembra que já conseguiu antes? Agora, imagina que existe uma pequena esfera de luz no centro do seu peito. Uma luz dourada, calma, firme. Ela representa a sua autoestima real. Não a que depende do olhar de alguém, mas a que nasce da sua própria consciência. Veja essa luz se expandindo um pouco a cada respiração. Primeiro do tamanho de uma moeda, depois do tamanho da sua mão.
Depois ela preenche seu peito inteiro com uma clareza silenciosa. Essa luz agora sobe pela garganta, abrindo espaço para a sua voz verdadeira. Depois desce para o abdômen, te dando presença. E depois se espalha pelos braços, como se lembrasse seus gestos de que eles têm força. E ela segue, vai até as pernas, os pés, o topo da cabeça. Você está inteira, iluminada por dentro. Agora, visualiza a primeira coisa que você vai fazer hoje. Só uma, pequena, simples, mas feita com essa luz. Pode ser arrumar a cama, tomar banho, preparar o café, responder uma mensagem. Veja você fazendo esse gesto com presença. A microação é o que sinaliza o seu cérebro que você está assumindo o dia. Você não só reage ao dia, você está conduzindo. Agora, perceba seu corpo outra vez. A respiração voltou para você. A luz dentro do peito ainda está acesa. Ela vai te acompanhar o dia inteiro, mesmo que você esqueça dela por alguns minutos. Ela não depende de esforço, ela só precisa que você volte. Agora, repita essa frase internamente. Hoje eu me escolho. Respira fundo e vamos preparar seu corpo e sua mente para as afirmações que vêm a seguir. Agora você vai ouvir afirmações que foram construídas para treinar sua mente a manter a autoestima firme enquanto você se arruma, toma café, pega suas coisas e começa o dia. Enquanto você ouve, seu cérebro cria novas conexões, caminhos emocionais mais leves, respostas internas mais rápidas, decisões mais alinhadas ao que você quer para você. Ouvir afirmações pela manhã ativa regiões do cérebro ligadas à motivação, clareza e autorregulação emocional. Seu corpo responde com mais estabilidade, mais foco e mais energia. E quem é inscrita aqui no canal sente ainda mais efeito, porque recebe esse treino diário antes de todo mundo e mantém o cérebro condicionado ao estado emocional de presença. Agora relaxa, deixa a respiração guiar o ritmo, as afirmações vão fazer o resto. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente.
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente,
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz. Quando você se escuta, algo dentro reconhece seu próprio valor. Sua presença encontra um espaço seguro para existir. À medida que o dia começa, sua mente aprende a ser mais gentil com você. Você já é suficiente
mesmo antes de tentar provar qualquer coisa. Seu corpo sabe ocupar o espaço que é seu por direito. Há uma confiança que desperta em você cada vez que você respira fundo. Sua voz encontra um caminho natural para aparecer. Você descobre uma calma que se expande mesmo diante dos desafios. Há um apoio silencioso surgindo de dentro, sem esforço. Sua luz interna se revela quando você permite. Seus gestos ganham intenção com suavidade. Uma gentileza nova começa a nascer em você. A cada passo, sua força cresce sem que você precise correr. Seu cérebro aprende a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas. Uma leveza surge quando você solta o que nunca foi seu. Coragem aparece quando você respira sem pressa. O cuidado consigo mesma se torna natural. Sua história faz sentido quando você olha para quem está se tornando. Suas decisões ganham clareza quando você se acalma por dentro. Seus olhos começam a enxergar você com mais verdade. Há um brilho novo crescendo em quem você é. Sua estabilidade emocional se constrói no ritmo da sua respiração. Você se permite ser vista sem medo quando lembra quem é. Seus limites ganham forma e isso traz segurança. Seu corpo entende que você vale muito, muito mais do que acreditaram. A aprovação que importa começa a nascer de dentro. Você entra no dia com autoestima no lugar certo, o seu lugar. À medida que você respira, talvez perceba uma força tranquila nascendo dentro de você. Um pouco mais a cada momento, seu corpo lembra que você pode escolher. Existe uma parte sua que sempre soube o quanto você é capaz.